alunos, hoje nós vamos falar sobre o capitalismo. Na última aula, a tia falou sobre ao início do capitalismo, como se deu o capitalismo, e hoje nós vamos falar sobre o capitalismo e a globalização. Por que a tia colocou aqui o capitalismo e a globalização? Logo no decorrer do nosso conteúdo, vocês vão observar que o capitalismo tem tudo a ver com a globalização e a globalização tem tudo a ver com o capitalismo. Então, hoje nós vamos ver o capitalismo, só que vamos ver as fases do capitalismo, tá bom? Então, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos dar início agora. Capitalismo quer dizer o quê? O capitalismo é o lucro. E a globalização? É a união econômica, comercial e cultural dos países do mundo. Então, é a união. Nós vimos que o capitalismo é a união de todos os países na área econômica, comercial, cultural dos países. Então, é a relação, é a integração entre esses países. Através do quê? Da economia comercial e cultural. E o capitalismo, todos nós já sabemos que é o lucro. Vamos ver a primeira fase do capitalismo. Qual seria essa primeira fase do capitalismo? Capitalismo comercial. Ele se deu quando, tia? Se deu o capitalismo? Ele se deu no século XVI ao século XVIII. A primeira fase do capitalismo. Como eu havia falado para vocês, é a primeira fase da expansão marítima, colonialismo. É aquela primeira fase das grandes navegações. É aquela primeira fase das grandes navegações. Porque ali se deu, nesse período, se deu a expansão marítima. Então, se deu as grandes descobertas naquela época. Então, as grandes navegações contribuiu bastante com essa expansão comercial, a expansão marítima. O lucro, que foi a exploração das colônias americanas. Vou dar um exemplo. O Brasil era o quê? Colônia. Colônia de qual país? De Portugal. Então, todo o lucro que saía do nosso país ia para Portugal. Então, essa exploração foi feita nas colônias americanas. Não só o Brasil, mas alguns países aqui da América. Colônia de Portugal. Não só Portugal, mas a Espanha, a Inglaterra, a França e a Holanda, que explorava as colônias. Um exemplo de colônia que eu dei para vocês foi o Brasil. O Brasil era uma colônia. Colônia de quem? De Portugal. Toda a matéria-prima retirada do nosso país ia para onde? Portugal. As colônias americanas eram exploradas. Por quem? Pelos outros países. Naquela época era conhecido por metrópoles. As metrópoles que exploravam as colônias. Na segunda fase do capitalismo, era o capitalismo industrial. Essa primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra, no final do século XVIII. Então, a Europa foi um dos grandes, o continente europeu foi um dos grandes responsáveis pela revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra. Então, meus amores, voltando aqui na primeira fase, no livrinho de vocês, na página 8, vocês observem aí que o colonialismo era baseado na instalação e ocupação de colônias nos territórios conquistados, com a finalidade de explorar os seus recursos naturais e transformá-los em mercadorias. As colônias forneciam o quê para as metrópoles? Metais preciosos e especiarias. E quanto que as metrópoles forneciam o quê para as colônias? Produtos manufaturados.
Era uma troca dessas mercadorias, desses produtos. Quantas colônias fornecia metais preciosos e especiarias, as colônias forneciam o quê? Produtos manufaturados. Na mesma página, a página 9, nós vamos ver o capitalismo industrial, com o desenvolvimento do capitalismo comercial, ocasionado pela acumulação de riquezas e pelo aumento da concorrência devido ao surgimento de novas fábricas. Por isso que a primeira revolução industrial foi um grande marco no desenvolvimento econômico, devido ao surgimento de novas fábricas. Os donos de oficinas manufaturadas se viram forçados a investir no desenvolvimento de tecnologias, aumentar a produção de mercadorias, que foi o capitalismo industrial. Então, essa era aqui foi conhecida como o quê? Capitalismo industrial, que vocês podem estar marcando no livrinho de vocês, na página 9. Essa fase do capitalismo se estendeu se deu no século XVIII ao século XX, que foi até no iniciozinho do século XX. Tem alguns livros que traz que foi até o século XIX, mas ele se deu até o iniciozinho do século XX, que iniciou-se nos países europeus. A primeira revolução industrial aconteceu na Europa, precisamente na Inglaterra. Então, meus amores, quando nós falamos de Reino Unido, seguido por a França, os Estados Unidos, a Alemanha, Rússia, entre outros, houve um grande desenvolvimento econômico devido a quê? Ao investimento em tecnologia nas indústrias, que antes eram indústrias manufaturadas, e logo se deu o investimento em tecnologia. Aí veio o primeiro investimento, que foi em máquinas a vapor, que é o carvão mineral que foi utilizado nessas máquinas a vapor. Depois veio a indústria textil, carboníferas, navios e siderúrgicas. Tudo depois dessa revolução industrial aqui. Aí houve todo esse desenvolvimento na área econômica. O êxodo rural foi a saída do homem do campo para a cidade, que se deu a urbanização. Essa urbanização se deu devido a quê? A saída do homem do campo para a cidade, à procura de melhores condições de vida. Então, meus amores, as pessoas que viviam no campo passou a viver nas cidades. A procura de melhores condições de vida e o avanço dessa tecnologia das empresas nas cidades contribuiu muito para essas pessoas morarem nas cidades. A urbanização. Em relação ao Brasil, essa urbanização se deu de forma não organizada, e sim desorganizada. Por isso que vocês podem observar em São Paulo, Rio de Janeiro e algumas capitais de grande porte, houve o grande crescimento das favelas, devido a essa urbanização desorganizada, que não houve um planejamento para essa urbanização. Nesse período do século XVIII ao século XX. Só que no nosso país se deu essa urbanização a partir de 1960, 70, 80, houve esse grande crescimento nas grandes cidades, essa urbanização. Os donos das indústrias teve que investir em tecnologia
E isso fez com que o capitalismo cada dia aumentasse mais, esse capitalismo. Porque nós vimos que o capitalismo é o quê? O lucro. E essas empresas foram obrigadas a investir mais em tecnologia. Na página 9, fala assim: manufaturados se viram forçados a investir no desenvolvimento de tecnologias para aumentar a produção de mercadorias. A exploração da mão de obra operária, porque essas pessoas que saíram do campo para morar na cidade, então topavam qualquer tipo de serviço, qualquer quantia que pagasse a elas. Então houve essa exploração da mão de obra através dos donos das indústrias, essa exploração dos operários. Você pode observar esse esquema do capitalismo industrial. Então, quer dizer, novas tecnologias, que foi essas tecnologias, investimentos em máquinas mais modernas. Depois, especialização do trabalho, porque para manusear essas máquinas, os trabalhadores tiveram que se especializar. Depois, o aumento da produtividade, a qualidade, a diminuição dos custos, porque as máquinas passou a produzir muito mais do que a empresa manufaturadas. Logo após, o aumento da produção com a diminuição dos custos faz com que aconteça o quê? O aumento dos lucros. Então, novas tecnologias, investimento em máquinas. Logo veio esses trabalhadores que tiveram que se especializar, especialização do trabalho. Logo com essa especialização, esse investimento nas máquinas, veio o aumento da produtividade e a diminuição dos custos. E com isso, aumentou os lucros. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a segunda revolução industrial. Um encontro marcado. Até lá!